tirei o sol, tirei o mar pra ganhar seu coração. Você é rainha de saudade, meteoro da paixão, explosão de sentimento. Filho, o que você tá fazendo? O ovo. Mas você pelo menos colocou vinagre na água? Por quê? Porque sim, tem que colocar pra escurecer a panela e pro ovo não rachar. Mas como você sabe, mãe? Filho, não é questão de saber isso, vem de geração em geração. Sua bisavó ensinou sua avó, que me ensinou, e eu tô te ensinando. E com certeza você vai ensinar pros seus filhos. Ah, eu estudei isso na escola hoje, é senso comum. Mas o que é senso comum? Bom dia, eu sou a doutora Brena, formada em doutorado de filosofia. E eu vou lhes dar a definição correta do que seria senso comum. O senso comum é o que as pessoas comuns usam no seu dia a dia. É rápido e fácil de entender o que elas pensam que sejam verdades e que lhe tragam resultados práticos herdados pelos costumes, sem análises ou comprovações científicas. Basicamente, o senso comum são crenças passadas de geração em geração, de pais para filhos, de pessoas para pessoas, que não buscam a veracidade de tais fatos, mas continuam usando e repassando essas experiências. Pois ninguém irá contradizer sua avó, por exemplo. Com a influência das pessoas que você gosta dizendo que algo é verdade, dificilmente você irá pensar que aquilo é errado. Como o exemplo que damos no começo da série, quando dizemos que é necessário colocar 2 gotinhas, não, um pouquinho de vinagre, não acontecer nada com o ovo. Nesse caso, era pro ovo não abrir. Mas a mãe não soube explicar ao certo o que o vinagre fazia ao colocá-lo dentro da água. Outro exemplo também que ninguém sabe ao certo o motivo, o porquê disseram, é quando estamos com dor de barriga e tomamos chá de boldo, ou quando estamos gripados e tomamos chá de hortelã. Por quê? Simplesmente tomamos porque nossos avós, mães, pais, tios dizem que fazem efeito, mas será? O senso comum não tem uma definição única, e ele não precisa de nada escrito no papel. E este termo não foi criado pelas pessoas que o utilizam, e sim pelas pessoas que se acham superiores a ele. É uma coisa que passa de boca em boca, é um saber informal que se origina das pessoas com quem convivemos. O senso comum se diferencia da ciência, pois a ciência busca a verdade em todas as coisas, por meio de testes e comprovações. Enquanto o senso comum é utilizado antes mesmo que se saiba se o método empregado traz o que se espera, e surgiu junto com a linguagem. O conhecimento popular caracteriza-se por ser predominantemente subjetivo, pois é o próprio sujeito que organiza seus conhecimentos e suas experiências, tanto pelo que ele ouviu falar ou pelas experiências próprias. Sensitivo, referente a vivências e emoções diárias. Assistemático, pois não visa na forma de adquiri-las nem na tentativa de validá-las. Acrítico. Verdadeiros ou não, as pessoas não se importam em ter um senso crítico a respeito do que lhe dizem. Elas simplesmente acham que é verdade e não vão buscar uma comprovação científica. Bom dia! Estamos aqui novamente com a doutora Brena para fazer mais perguntas sobre senso comum. Doutora Brena, qual é a diferença entre senso comum e estereótipos? Bom, essa é uma ótima pergunta, porque todas as pessoas geralmente pensam que são a mesma coisa. Mas o senso comum é o que gera os estereótipos. Ah, mas então o que são os estereótipos? Bom, os estereótipos são uma forma de preconceito, que assim como o senso comum, eles surgem por pessoas que não buscam uma comprovação científica. Só que, pelo contrário, eles geralmente não são verdadeiros, como, por exemplo, o que todo político é corrupto. Até porque existem bons políticos. Ah, muito interessante. Muito obrigada, doutora Brena. Camila Dourado para SESI 341 para estudantes de filosofia. Estamos diretamente do Parque de Filosofândia. Vamos entrevistar uma dona de casa, a dona Edneuza Ribeiro. Gostaríamos
gostaríamos de saber sobre o preparamento, sobre o cozimento dos ovos que a senhora... Quando a senhora cozinha os ovos, né? Como que é o procedimento? Eu coloco umas gotas de vinagre na água. Ah, então a senhora coloca algumas gotas de vinagre. Pra quê? Pra que a senhora adicione essas gotas de vinagre? Para facilitar na hora de limpar a vasilha que eu usei. E a senhora sabe como que o vinagre auxilia na remoção? Aí eu não vou saber te explicar. E como que a senhora soube? Eu aprendi a fazer isso com a minha mãe. Agora, como ela aprendeu, eu não sei. E a senhora sabe como isso se chama? Senso comum. Vamos entender mais um pouco sobre o senso comum, que é uma coisa que está no nosso cotidiano, mas que poucas pessoas têm conhecimento. Vamos entender sobre mais um pouco disso com o nosso especialista, Felipe Hortolã. Bom, senso comum é um modo de agir e de pensar que tem raízes sociais e culturais. Diretamente do Parque da Filosofândia para os iniciantes da filosofia. Muito obrigado e tchau. Bom dia, estamos aqui falando diretamente de Filosofândia com o professor Wagner, falado em filosofia. Estamos sobre química e física para nos explicar sobre o cozimento dos ovos. Professor, o que acontece quando nós somos vinagre quando cozinhamos os ovos? O que acontece com o vinagre? Não, o que acontece com a panela para que não deixe escurecer. Ela fica mais azeda? Agora falando um pouquinho mais sério, porque realmente acontece isso. O quê? Por que o vinagre não deixa a panela ficar preta quando cozinha ovos? Por que a panela fica preta? Isso que eu quero saber. Você quer saber por que ela não fica preta com vinagre? E por que ela fica preta? Eu que perguntei. Você perguntou outra coisa pra mim. Você perguntou por que ela não fica preta. Eu tô perguntando por que fica preta. Ela fica preta por causa das proteínas dos ovos que tem na clara do ovo. Que se o ovo racha, começa a espumar. Ela fica preta. Então, por que não fica preta? Se tivesse só água, ela não ficaria preta? Não. Ficaria. Então não é a proteína do ovo que deixa preta? Eu acho que A panela pode ficar preta por dois motivos. Um deles é a proteína, como a professora bem entendeu o título. Certo? A árvore aqui não me deixa mentir. A proteína, ela agrega o alumínio e escurece a panela. Mas tem um outro motivo, que é a oxidação da panela. Que aí é um processo químico, não só biológico. Ela escurece por conta do carbono, que entra em contato com o oxigênio, carboniza e aí escurece. Agora, ela pode escurecer também pela formação do óxido de alumínio. consegue ser então o vinagre não deixa de escurecer por O vinagre, ela corrói o alumínio, de certa forma, diminuindo o processo de escurecimento da panela. Tá bom, muito obrigada, professor Wagner. De nada. Dourado, sabe os centros da filosofia. Muito bem. Um, dois, três e já. O fogo! Ah, é o fogo. Já. Haha! Vou fazer o ovo sozinho. Tirei, eu só tirei o mal pra ganhar seu coração, você. Ai, saudade de ver. Pode ir? Pode. Basicamente, os sensos comuns são crimes. Basicamente, não, Felipe, não. Senso comum, não, é basicamente, né? O senso comum não tem uma definição única e ele não precisa de nada escrito no papel. E este termo não foi criado pelas pessoas que o utilizam, e sim pelas pessoas... Nossa, deixa eu falei baixo. O senso comum não tem uma definição única e não precisa de nada escrito no papel. E este termo não foi criado pelas pessoas
Fernando, não vai dar pra você falar, velho. as pessoas com quem convivemos. O senso comum se diferencia da ciência, pois a ciência busca a verdade em todas as coisas, por meio de testes e comprovações. Enquanto o senso comum O conhecimento popular caracteriza-se por ser não predominantemente... Cortou, então para aí logo. O conhecimento popular caracteriza-se por ser predominantemente... Peraí. Predominantemente... Parecendo um koala, mano. acrítico. Peraí que o meu nariz está escorrendo.